Olá, meus amigos e amigas, como estão todos vocês? Meu nome é Tatiane Goldar e hoje à noite nós vamos tratar de um tema muito importante para todos nós nesse momento que estamos atravessando, nessa fase de transição planetária, de um mundo de provas e expiações para um momento de regeneração. E essa regeneração que deve acontecer, dentro de todos nós, não só do ponto de vista planetário, mas também a título de reforma íntima, de transição mesmo individual do que nós somos hoje, deixando para trás esse homem, essa mulher velhos, para um novo homem, uma nova mulher, à luz dos ensinamentos de Jesus. Então, muito grata pelo convite, mais uma vez estou aqui com vocês e vamos pedir a Jesus inspiração e luz nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, a fim de que o verbo de hoje à noite possa ser falado, possa ser praticado, sempre em sintonia com o Evangelho, com a Boa Nova, e que possamos todos nós sairmos daqui, dessa reflexão, desse bate-papo, melhor do que aqui chegamos. Muita paz para todos nós, meus irmãos, assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre bom ânimo. Nós vamos refletir um pouco sobre aquela frase de Jesus, quando ele disse aos discípulos, quando ele convida os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa célebre frase de Jesus está em João, capítulo 16, e nós vamos recordar o contexto inicialmente em que ela foi dita para os discípulos, porque me parece que essa frase de Jesus ela tem que ser lida, estudada e meditada, e ela é muito atual, extremamente atual para o momento que nós estamos vivendo. Então eu convido vocês todos, meus amigos e amigas, a abrir o Evangelho, a abrir a Bíblia nesse momento, e quem quiser acompanhar comigo a leitura de João 16, a gente vai poder aqui contextualizar. João 16, 33, mais especificamente, a gente vai poder contextualizar e entender por que Jesus disse essa frase e o que os discípulos estavam vivenciando naquele momento. Bom, tudo começa da seguinte forma, Jesus afirmando: eu não lhes disse tudo isso, e que tudo isso é esse? Jesus estava preparando os discípulos para o derradeiro momento, para o momento que Jesus os deixaria para que eles próprios, com seus recursos interiores, com o Evangelho, com a Boa Nova, com seus próprios pés, pudessem vivenciar o mundo, vivenciar o Evangelho, sem o Cristo ao lado deles. Então ele diz: eu não lhes disse isso tudo desde o começo porque eu estava com vocês. Como se a dizer, eu não contei ainda o que vocês vão passar, porque eu estou aqui com vocês. Eu estava com vocês até hoje, nesses 3 anos. E com vocês, Jesus sabia que dava um suporte emocional muito importante para os discípulos, né? Então ele fala o seguinte: mas agora eu vou para aquele que me enviou. Então Jesus anunciava ali o retorno dele à casa do Pai. E ninguém de vocês pergunta para onde eu vou. Jesus estranhava. Por que vocês não questionam para onde eu vou? Apesar dele o tempo todo falar em reino de Deus, em reino de Deus, né? E essa expressão ter gerado uma interpretação do ponto de vista da Igreja Católica, que era quase como se fosse um espaço físico, né? Um paraíso, um jardim, o reino de Deus, um castelo, né? Um local quase como que tangível em que nós iríamos, né? Tanto que a gente aprendeu na nossa construção e na nossa catequese, vindo aí dessa experiência católica, que haveria um céu e um inferno. E esse reino de Deus era um inferno, perdão, era o céu. Né? E hoje a gente sabe, à luz da doutrina espírita, que não existe esse espaço geográfico denominado céu. Esse reino de que Jesus trata o tempo todo aqui, que tratou com os discípulos, o reino de Deus era um estado de espírito, um estado de bem-aventurança contínuo, um estado de segurança interior, de comunhão plena com o Pai, que cada um de nós devíamos aqui alcançar ainda em vida, não aguardar desencarnar para alcançar esse reino de Deus. E aí, prosseguindo, Jesus faz essa pergunta e diz: mas por que eu lhes disse essas coisas? A tristeza encheu o coração de vocês. Então, Jesus estava narrando para eles as dificuldades que eles iriam enfrentar. E ao invés deles serem tomados de coragem, né, de uma atitude precavida, de um agradecimento até, não. Jesus percebe que a tristeza encheu o coração deles.
Entretanto, eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá embora, porque se eu não for, o advogado não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Esse trecho bíblico ele gera inúmeras interpretações. Nós espíritas entendemos esse advogado quando Cristo fala: é melhor que eu vá. Está predito, está assim nas Escrituras. É assim que meu Pai deseja. Então eu vim ao mundo, trouxe o Evangelho, suavizei a lei mosaica, mostrei que na verdade precisamos ir além da letra da lei, buscar o sentido da lei, né, que tratava muito mais de conduta, de comportamento, de aquisição de virtudes para o espírito, de aquisição, né, de aspectos morais na nossa vida. Mas eu preciso voltar. O Cristo veio, trouxe a mensagem, mas precisava retornar ao Pai. Até porque ele disse: eu não retorno, não vem um advogado. Quem é esse advogado que Jesus trata aqui? Eu acho tão interessante essa frase. Esse advogado com letra um A maiúsculo está na Bíblia. Nós estamos aqui em João 16, exatamente o item 7. Eu ainda vou chegar no 33. Estou contextualizando, né, na nossa fala de hoje, esse convite ao bom ânimo. E Jesus diz claramente: eu preciso ir, porque se eu não for, o advogado não vem. E a doutrina espírita, né, principalmente ali no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente trata do Consolador Prometido, que Jesus falou lá atrás, que queria, mas traria um Consolador. Esse advogado que o Cristo fala aqui é justamente alguém. O que o advogado faz? Alguém que defende outrem, alguém que defende os interesses de alguém. Então alguém viria no futuro defender a obra do Cristo. Defender o que o Cristo nos ensinou, esclarecer, mostrar, fundamentar, argumentar e defender. Eu particularmente sou muito fã dessa passagem, não sei porque sou advogada, então, né, eu sou um pouco suspeita nesse trecho aqui. E ele diz mais: quando o advogado vier, ele vai desmascarar o mundo, mostrando quem é pecador, quem é o justo e quem é o condenado. Ou seja, colocando cada coisa no seu lugar, corrigindo as interpretações que por centenas e centenas de anos, né, interpretações que inclusive levaram pessoas a cometer danos, cometer erros, e a gente lembra do período da Idade Média, como foi triste o período da Idade de Sombras, né, uma idade que houve na verdade um verdadeiro calar, um verdadeiro silenciar das obras do Espírito, né? E aqui ele fala: esse advogado vai vir e vai colocar cada coisa no seu lugar. E Jesus prossegue: quem é o pecador? Aqueles que não acreditaram em mim. Quem é o justo? Sou eu. Então o advogado vai fazer a defesa da obra do Cristo. E quem é esse advogado? Esse advogado é de fato a doutrina espírita. É esse compilado de informações que os espíritos trouxeram de várias partes do mundo, nesse projeto magnífico que teve, claro, como centro e como grande líder Senhor Jesus Cristo. Porque ele anunciou que viria poder contar todas as coisas, porque até aquele momento as pessoas não poderiam entender. E aí ele diz o seguinte: ainda tenho muitas coisas para dizer, já em João 16, versículo 12. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas agora vocês não entendem. Vocês não são capazes de suportar as verdades que eu venho falar. Quando vier o Espírito de verdade, ele encaminhará vocês para toda a verdade, porque o Espírito não falará em seu próprio nome, mas dirá o que escutou e anunciará para vocês as coisas que vão acontecer. E o que a gente vê no primeiro capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo? O Espírito de verdade inaugurando, né, liderando esse movimento espiritual, já não mais um movimento que dependia necessariamente dos homens, de algo encarnado, um líder espiritual encarnado. Não, essa fase já passou, Jesus já veio. Nesse momento, na verdade, já seria vozes do além, né, que seriam traduzidas, analisadas, traduzidas, explicadas, compiladas por educadores, pesquisadores, professores, cientistas, né? Isso no momento das luzes, no século das luzes, que é o iluminismo, século XIX. Então esse espírito de verdade justamente, né, faria às vezes, né, com todas essas informações que trouxendo, defendendo a obra do Cristo, esclarecendo o Evangelho, colocando cada coisa no seu lugar, quem é o pecador, quem é o justo,
né? Trazendo as leis morais para todas nós, que estão todas compiladas ali na terceira parte do Livro dos Espíritos, nos ensinando efetivamente tudo aquilo que ficaria obscuro por centenas e centenas de anos. Mas só que naquele momento os discípulos, mesmo Jesus querendo prepará-los para o que viria, né, para os momentos difíceis que eles iriam enfrentar, não era possível que Jesus dissesse tudo, porque eles não poderiam suportar. Eles não suportariam nem entendimento e nem sentimento, né? Isso é um grande educador. O educador sabe até onde pode ensinar. Nós não vemos professores de universidades ensinando a crianças no jardim de infância. Então, cada momento do espírito, fazendo um paralelo aqui para a nossa vida, assim como cada série na escola, nos cabe um determinado ensinamento, experiência e prova. E prova. Do mesmo modo, Jesus sabia que não adiantaria falar nada sobre aquilo, porque, veja, o próprio Cristo já sabia também, né, as dificuldades e as limitações de cada um. Sabia as limitações de Pedro, sabia as limitações de João, que, apesar de ser um dos mais preparados, na verdade, né, as limitações de Judas Iscariotes. Né? Então, assim, ele não poderia trazer todas as informações. Mas disse, quando vier o Espírito de verdade, Espírito este que se apresenta como tal no projeto Consolador, no Consolador Prometido, e aí eu os convido a ler o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é magnífico, até a introdução, na verdade, que faz um esclarecimento muito gratificante, né, do projeto da doutrina espírita. E diz que aí o Espírito de verdade, que não falará esse próprio nome, ou seja, seriam várias vozes, né, várias vozes anunciando o que iria acontecer. Então, o Espírito de verdade manifestará a minha glória, porque ele vai receber daquilo que é meu, do próprio Cristo, né? E o interpretará para vocês. Então, não é isso, meus amigos, que a doutrina espírita faz? Interpreta para nós os ensinamentos do Cristo. Porque tantos e tantos livros, através dos processos mediúnicos, que os espíritos escrevem através dos médios, né? As obras de Emmanuel, as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, sobretudo aquelas que tratam de Paulo Estevão, Renúncia, há 2000 anos, obras clássicas que nos ajudam a entender os primeiros movimentos do cristianismo primitivo. Também as obras de André Luiz, que tratam do mundo espiritual, né? Então, todo esse, além do próprio Pentateuco kardeciano, né, que vem nos revelar uma série de informações, as leis morais, a lei do progresso, a lei de adoração, a lei de causa e efeito, os motivos das nossas aflições, as causas pretéritas, as causas atuais, né, os nossos tormentos involuntários e involuntários, que vem tratar no capítulo 15, centro do Evangelho, que fora da caridade não há salvação, que vem desmistificar, né, toda a função e a importância da parábola do samaritano como um convite divino para que nós exerçamos em nossos corações como um hábito até a caridade e o amor. Então, o que seria tudo isso, se não de fato o Pentateuco kardeciano, ele inaugura toda uma fase, a fase do espírito, onde as coisas seriam reveladas, onde as coisas seriam esclarecidas e interpretadas, como fala aqui na própria Bíblia. Porque Jesus prossegue, né? Tudo pertence ao Pai, né? E tudo que pertence a Ele é meu também. Por isso é que eu disse, o Espírito vai receber daquilo que é meu e o interpretará para vocês. Então, nada do que nós vemos na doutrina espírita entra em rota de colisão com o que está aqui na Bíblia. Na verdade, a doutrina espírita nos ajuda a reinterpretar a Bíblia. Por isso que eu, inclusive, faço um convite a vocês também, né, de buscar também o conteúdo bíblico, né, de interpretar a Bíblia à luz dos ensinamentos que a gente vê, à luz dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós veremos que todo leva a um ponto só. Quando nós não entendemos a mensagem do Criador, isso não é um problema do Criador nem de Jesus Cristo. É um problema nosso de interpretação, de falta de maturidade, de como Cristo disse, de não saber muitas vezes suportar, né, o entendimento. Às vezes nós não conseguimos ainda, nosso nível evolutivo ainda de consciência não nos permite digerir algumas informações. Às vezes nós também resistimos a algumas informações de ordem espiritual, de tão acostumados e apegados, envoltos que nós estamos na matéria. Então, cabe-nos, né, abrir esses olhos, abrir o coração, abrir os ouvidos
e pesquisar e buscar, porque na medida que a gente busca esse conhecimento, a gente se fortalece, a gente encontra. Foi o Cristo que também disse: buscar e achareis, né? E ele prossegue aqui dizendo que angústias dos discípulos naquele momento se transformaria em alegria, mas não em alegria naquela vida física, porque eles foram os primeiros mártires, eles foram os primeiros pregadores. A Igreja do Caminho, edificada por Pedro, foi o primeiro centro de divulgação do Evangelho. A alegria que eles haveriam de sentir, assim como está no Evangelho, quando Kardec muito bem esclareceu a mensagem dos Espíritos, dizendo que a felicidade não é deste mundo, é justamente que a felicidade, quando nós praticamos, quando nós nos envolvemos com tarefas espirituais, a felicidade ela vem em outro momento, em outra dimensão. Muitas vezes nós não encontraremos nessa oportunidade ainda aqui a tão sonhada e tão desejada felicidade. Nós temos momentos de alegria, com a família, no trabalho, nós temos momentos de êxito, de regozijo, nós temos momentos de vitória, né? São situações pontuais de prazer, né? Muitos deles relacionados muito mais às questões materiais do que, por exemplo, às questões espirituais, às aquisições espirituais. Então, por isso que Jesus explicou para os discípulos na época que eles haveriam de enfrentar uma série de aflições. E aí a gente chega aqui, prosseguindo, né? Porque a gente saiu de João 16, o versículo 5, eu já li alguns trechos aqui, a gente chega aqui em João 16, versículo 16. E ele fala, né? Continua nessa resenha de tentar prevenir os discípulos para o que haveria de acontecer. Daqui a pouco vocês não me verão mais, porém, mais um pouco e vocês me tornarão a ver. Alguns discípulos comentaram: o que ele quis dizer com isso? Daqui a pouco vocês não me verão mais, porém, mais um pouco vocês me tornarão a ver. E ainda, eu vou para o Pai, e diziam: o que significa esse um pouco? Né? Não compreendemos o que ele quis dizer. Jesus percebeu que eles queriam fazer perguntas e disse: vocês estão discutindo porque eu falei isso tudo. Daqui a pouco vocês não me verão mais, porém, mais um pouco vocês me tornarão a ver. Eu lhes garanto, vocês ficarão angustiados. Então, aquela angústia que Jesus percebeu, já tinha percebido, identificando uma tristeza no coração deles, por esse anúncio de que eles haveriam, que Jesus teria que partir, que o tempo dele estava chegando. Né? Jesus era profético, ele sabia quanto tempo ele vinha, quanto tempo ele ia ficar, o que ele tinha que fazer. Por quê? Porque é um espírito crístico, era um espírito missionário, diferente de nós, que não nos é dado conhecer quando viremos, né, e quando voltaremos. Não é assim que o Evangelho nos diz? O Espírito sopra onde quer, vai para onde quer, muitas vezes ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Mas Jesus não, Jesus vem ao mundo como governador espiritual da terra e se responsabiliza ele próprio, a ponto de reencarnar entre nós, para promover, né, a elevação espiritual, né, dentro das leis divinas do planeta Terra e de seus moradores. E percebe que os discípulos não conseguiram achar aquilo positivo, né? Ficaram angustiados. E ele diz: vocês ficaram angustiados, mas a angústia de vocês se transformará em alegria. Então, é impossível sentir isso no momento da angústia. Quem, quando está vivenciando um momento de angústia, por exemplo, consegue sentir alegria? No momento de angústia, a gente sente angústia, né? Mas é preciso ter paciência, é preciso desenvolver um estado de espírito de resignação, porque nós não nascemos com ele. Desenvolver o estado de espírito de resignação, de aceitação de algumas dificuldades, ou eu diria até, parafraseando Paulo, o apóstolo, lutar o bom combate, guardando a nossa fé, no momento da angústia, no momento das dificuldades, no momento da perda financeira de alguém, no momento da doença, no momento do medo. É preciso, né, segurar o Evangelho, né? E hoje nós temos o recurso do Evangelho, assim como os discípulos à época viviam com Cristo e tinham Cristo como suporte emocional. E eles disseram, né, para que a gente possa passar, fazer a travessia desse momento que nós estamos vivendo e chegar num porto seguro, onde só aí alcançaremos o estado de alegria e até de satisfação pessoal pela vitória, pela autossuperação. Porque nós não estamos aqui efetivamente para superar ninguém, para competir com ninguém, para ser melhores do que ninguém, mais saudáveis, mais ricos, melhores, mais bonitos do que ninguém.
Nós sabemos que a nossa proposta aqui, nosso propósito, na verdade, quando viemos ao mundo, é de autossuperação e de evolução. Então a gente, quando compreende isso no nosso íntimo, na essência, e é o que a gente precisa nos dizer diariamente, né? Repetir como um hábito, quando a gente compreende isso, a gente consegue cessar boa parte das lutas, porque sabemos que as lutas são as internas, são conosco mesmo. E Jesus prossegue. Quando a mulher está para dar... Jesus prossegue, aqui não sou eu falando. Quando a mulher está para dar à luz, ela sente angústia, porque chegou a sua hora. Mas quando a criança nasce, ela nem se lembra mais da aflição, porque fica alegre por ter posto um homem no mundo. Olha que educador. Jesus Cristo é atualíssimo e vai muito além de qualquer religião. Por isso que a doutrina espírita, né, se coloca como um ensinamento universal. Universal, para muito além, né, de um catolicismo, do protestantismo, do budismo, de tantas outras religiões que, se a gente for analisar bem o núcleo religioso, todos chegam no mesmo convite para o espírito humano. Mas Jesus se coloca aqui como um grande educador quando faz a comparação com o momento do parto, né, que gera muita angústia, muito medo para a mulher, mas que no final das contas a alegria vem logo em seguida. Como quem ia dizer para os discípulos, segura firme, né? Segura firme. Lembrando-nos até da passagem, né, da tormenta no mar, que Pedro vacilou, né, e não conseguiu ir até o Cristo, não teve fé o suficiente. Então, o Cristo, ele utiliza aqui essa analogia e é muito útil para nós também, né, que no momento de angústia, no momento de aflição, mas a gente tem que entender que logo vai passar, a depender de como como a gente se comporta, como a gente conduz esses momentos, esses sentimentos. E o Cristo reforça, agora vocês estão também angustiados, mas quando vocês tornarem a me ver, vocês ficarão alegres, e essa alegria ninguém tirará de vocês. Ou seja, a alegria que a gente sente quando a gente vence um obstáculo, vence uma doença, vence uma perda, né? A alegria que a gente sente quando a gente consegue silenciar as nossas vozes internas, que nos impulsionam à agressividade, à intolerância, ao julgamento frio, né, a inveja, enfim, a maledicência, e a todos os vícios que nossa alma ainda possui. Quando a gente vence tudo isso, quando a gente se lembra do Cristo, quando a gente convida o Cristo interno, quando a gente convida a nossa luz interior, né, para dar vazão à luz interior e não à sombra, nós sentimos alegria, né? Nós sentimos essa alegria. E nesse dia vocês não me farão mais perguntas. Cristo disse, quando chegar esse dia, uma alegria que ninguém tira de vocês, vocês não farão mais perguntas. Eu garanto a vocês, se vocês pedirem alguma coisa a meu Pai, em meu nome, Ele a concederá. Até agora vocês não me pediram nada, não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. E ainda nos ensina a orar aqui, né? O Cristo está nos ensinando a orar, a pedir ao Pai. Então ele disse peça, né, como se ia dizer, eu não vou estar aqui, mas vocês podem pedir ao meu Pai em meu nome, por mim, Jesus Cristo nosso Senhor, e Ele a concederá, né? Claro que não vai nos tirar do que nós precisamos passar. Haverá aflições, haverá turbulências, né? Mas Jesus venceu o mundo e não nos é dado essa benesse, né, de pular etapas na nossa evolução espiritual, de não vir na família ou no relacionamento profissional ou de amigos com pessoas que nós devemos acertar as contas. Essas etapas a gente não pode pular, como a gente não pula as séries de uma escola, como a gente não pode pular, né, o aprendizado que nós temos que ter, as provas que nós precisamos fazer para mudar de série. Então nós não podemos pular, agora nós podemos invocar o Cristo, nós podemos invocar os anjos e arcanjos, nós podemos ler o Evangelho, nós podemos ler o Pentateuco kardeciano, o Evangelho, nós podemos ler a Bíblia com outros olhos, né? Então nós temos recursos hoje em dia, nunca a humanidade teve tantos recursos, né, espirituais, vindos direto, né, intitulados como Consolador Prometido. Então nós estamos no melhor momento para vencermos as nossas atribulações. E já indo para o final, meus amigos, nós vamos chegar justamente nesse momento em que Jesus diz, agora, vocês acreditam no que eu falei?
João 16, versículo 32, capítulo 16, versículo 32. Vem a hora, e já chegou, em que vocês se espalharão, cada um para o seu lado, e me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. Que momento era esse que Jesus estava falando? Você vê, até disso ele sabia. Né? Ele sabia que haveria de ficar só e enfrentar, né, a via crucis só, o derradeiro momento só. Como também haveremos de enfrentar alguns momentos de tristeza, de dificuldade, sozinhos também na nossa existência. Mas ele nos lembra, ele não estaria só. Assim como nos diz que nós não estamos sós. E prossegue dizendo, eu disse essas coisas para que vocês tenham a minha paz. Eu disse essas coisas, ainda falando para os discípulos, não para que vocês entrem em desespero, para que vocês mergulhem na tristeza ou na angústia que eu já identifiquei que vocês sentem, mas que vocês entrem na minha paz, a paz e a segurança interior de quem sabe que é assistido todos os momentos da existência. Se não temos ainda isso em nosso espírito, meus amigos, precisamos cultivar. Precisamos cultivar essa certeza íntima, essa convicção inabalável, traduzida hoje em dia em fé, né, de que estamos amparados, que somos amados a todo minuto pelo Criador. Nesse mundo, vocês terão aflições, mas não tenham medo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Coragem, às vezes utilizada em algumas traduções bíblicas como bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o convite que o Cristo deixa para a gente, nesse trecho de João 16, e eu sugiro a vocês que leiam tudo isso novamente, nos seus momentos, cada um no seu momento, no seu silêncio, mas leiam assim como se vocês estivessem ouvindo do Cristo essas palavras. Foi assim que eu li para chegar aqui para vocês e dar essa interpretação e dar essa reflexão. E as ideias vêm chegando para a gente porque nós estamos acompanhados quando nós nos propomos, né, a realmente compreender o Evangelho, né, pedir auxílio para a compreensão, para uma melhor condução da nossa vida, dos nossos passos, das nossas decisões. Eles nos assistem. Os Espíritos só estão aguardando os nossos pedidos e as nossas disposições íntimas, que haja espaço na nossa vida material para as coisas espirituais. Porque sem a gente abrir essa porta, meus amigos, porta dentro do nosso coração, nós não sentiremos a presença do Cristo. Nós não teremos essa paz, essa certeza de que na hora que nós precisarmos, Ele estará conosco. Porque essa construção cabe a nós. Né? Esse link, né? Esse vínculo espiritual, cabe a nós. Nós é que temos que construir dia a dia, manhã, tarde e noite, tentando manter uma conexão com o divino, agindo como tal, iluminando as nossas sombras, para só então a gente ter a força e a coragem necessárias para vencer esse mundo interior, cheios de angústias, de dúvidas, de dificuldades e aflições, mas sobretudo também, e vencer também o mundo exterior, pandemia, Covid, doenças, dificuldades, relacionamentos, escassez, miséria, né? Só com Jesus não há outro caminho. É esse o convite que o Cristo faz, e eu apenas venho aqui lembrá-los e lembrá-las disso e concitá-los ao estudo permanente do Evangelho segundo o Espiritismo, ao estudo da Bíblia, né, a buscar ir na fonte. Nós temos ali, além dos 4 evangelistas, nós temos Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas de Paulo, que são atualíssimas, e muitos vídeos na internet nos auxiliando como estudar. E confiemos em nós. Né? Confiemos na nossa boa vontade, no nosso querer, na nossa fé de descobrir esse manancial de recursos, de luzes interiores que nos ajudam a todo momento. É isso, meus amigos. Deixo aqui minha mensagem, né, nessa noite, nesse dia de sábado. Espero que vocês tenham compreendido, né? Espero que vocês guardem, espero que se sintam melhores do que saindo desse momento de reflexão do que é que chegaram. E convido a todos vocês, né, a terem ânimo e coragem para que possamos vencer as nossas aflições de hoje, de amanhã e de qualquer momento que a vida nos convidar a vivenciar. Agradeço a Jesus, a nosso bom Jesus, pela oportunidade, a espiritualidade superior, pelas bênçãos que foram nos trazidas
através da clareza de pensamento e raciocínio. Então, que todos fiquem em paz e que possamos estar juntos em breve. Assim seja.